Oh, glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, quem está feliz por estar nesse lugar? Ficamos sentados, só o corpo, mas o espírito permaneça de pé, para ouvir a voz daquele que quando fala a terra treme. O Senhor falou para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Isso é o teu espírito que precisa estar de pé. Só o espírito. Corpo físico não. Até porque o corpo físico possui orelhas. E Deus não fala para quem tem orelhas. Deus fala para quem tem ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós lemos Apocalipse capítulo 1 e versículos 5 e 6. Eu estou bem cansado. Eu estava de viagem. Cheguei de viagem, vim direto para cá. Não, já direto. Estou na roupa que vim da viagem, já vim direto para a igreja. Senão não dava tempo. E estou bem cansado. Nem almocei até agora. Foi bem corrido, mas eu queria assistir o culto junto com os irmãos, participar do culto, melhor dizendo. E aqui estamos. Aí vamos tentar pregar. Não vou conseguir talvez forçar muito devido ao cansaço, né? O corpo físico está quebrado aqui, arrebentado. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. É João escrevendo o último livro da Bíblia Sagrada, que é um livro de revelações. Não, nós já lemos. Nós lemos agora, o pastor José leu Apocalipse 1, versículos 5 e 6. Esse versículo está dentro do Apocalipse, que é o último livro. E é um livro de revelações que foram escrito por João. João recebe estas revelações estando na ilha chamada Patmos, uma ilha rochosa que fica no meio do mar Egeu. Ela tem 29 quilômetros de circunferência. E para essa ilha chamada Patmos, João foi levado como prisioneiro de Roma, por ordem do imperador Domiciano. Quando tentaram matar João de todas as formas e não conseguiram. Pegaram João, levaram para a prisão. Pegaram João, depois colocaram dentro de um tacho de óleo fervendo. O azeite estava em ebulição e esperavam que João morresse, porque a lógica dizia isso. Só que diz a história que quando olharam, viram João caminhando dentro do azeite. O azeite fervia e João caminhava no meio dele. Existe um filme que diz assim, duro de morrer, né? As coisas assim, duro de matar. Então João seria o personagem desse filme. Tentaram matar João de todo jeito. Daria para fazer o filme do João, duro de matar. Aí quando não conseguiram matar ele com azeite fervendo, a questão é que eles não sabiam que se o azeite estava fervendo, João estava acostumado, porque dentro dele tinha um azeite mais quente ainda. O azeite do Espírito Santo, que está dentro de cada um de nós. Quem sente esse azeite aí? Aí lançaram João na ilha chamada Patmos. E ali em Patmos era uma ilha que era dominada por feras. Imaginaram, se ele não morreu no azeite quente, vai morrer devorado pelas feras. E quando jogaram João ali, o abandonaram, o deixaram, o entregaram à morte ou ao destino. E quando João de fato pensou que talvez seria o fim, o Senhor lhe aparece. E quando o Senhor lhe aparece, ele fica tão impactado. A presença do Senhor é tão forte que ele diz que caiu como morto. Na verdade, João morreu. João morreu. Por quê? Porque toda pessoa que vê a face de Deus morre. Foi Deus quem falou: Moisés, tu não pode ver a minha face. Quem vê a minha face morre.
O máximo que Moisés conseguiu ver foi as costas. Quem vê a face, morre. Ali quem aparece é Cristo, não apenas o Jesus homem. Ali é o Cristo glorificado. Ele assume a forma divina, porque a forma do Jesus homem é aquela que você até vê. Não é que seja igual, mas eles tentam aproximar nos retratos, nos quadros. Mas o Jesus Deus é diferente daquilo ali. O Jesus homem, você vê ele nos quadros, pintado por alguém, cabeludo, barbudo, coroa de espinho na cabeça, face sangrando, olho esbugalhado, só um panozinho aqui enrolado na cintura, uma toalha. Aquele é o Jesus homem. O Jesus Deus, o divino, tem nada a ver com aquilo. Deixa eu só te mostrar aqui, tenta ver um quadro na tua frente agora. Agora veja alguém vestido de uma roupa branca, até os pés, comprida. Olha para os pés dele e veja assim, ó, como latão reluzente passado na fornalha. E os cabelos dele, branco como a lã branca, tem nada a ver com aquele da igreja católica. Sobre a cabeça dele, diademas, 7 diademas, coroas. O rosto dele brilha como o sol. E da boca dele então sai uma espada aguda. E os olhos como chamas de fogo. E no peito dele, dá uma olhadinha para você ver, tem um cinto de ouro. Aí na coxa dele tem o nome assim, ó, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então isso aí é o Cristo glorificado. Esse é Deus, esse é o divino. Quando João viu ele, João disse cair como morto, porque ninguém vê a face e permanece vivo. Quando ele morre, aí o Senhor colocou a mão na cabeça de João e falou: João, não temas, eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo, e trago nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. Aí João voltou à vida, e o Senhor falou: tu vai escrever cartas às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. E João começa a escrever cartas, e aí João escreve todo o livro da Revelação, também chamado de Apocalipse de João. E ele começa escrevendo este livro, o Apocalipse. No capítulo 1, ele vai falando sobre que bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurados que lêem, os que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. E quando chegamos no versículo 5 e também no versículo 6, aí ele vai falar o seguinte: e da parte do Senhor Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos comprou. Diga, nos comprou. Diga, nos comprou. E em seu sangue nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Diga reis, diga sacerdotes, diga reis, diga sacerdotes, reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glórias e honra pelos séculos dos séculos. E você diga amém. O amém significa assim seja. Você está confirmando, você está concordando, você está em sintonia, você está em concordância que isso de fato é verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é verídica. A palavra de Deus não tem que se esforçar para provar sua veracidade. A palavra de Deus não tem que se esforçar para provar a sua inerrância. A palavra de Deus não tem que se esforçar para provar a sua inefabilidade. Ela é infalível, ela é inerrante e ela é verdadeira. Quantos creem que a palavra é verdade? E a palavra que é verdade está dizendo que Jesus nos comprou pelo seu sangue. A palavra que é verdade está dizendo que Ele nos fez reis. E a palavra que é verdade está dizendo que Ele nos fez sacerdote. Eu destaco aqui 3 pontos, ou 3 pontos estão sendo destacados para nós outros nesta noite: comprados, coroados como reis e consagrados como sacerdotes. Diga assim comigo: comprados. Diga coroados. Diga consagrados. Diga comprados. Diga coroados. Diga consagrados. Então aqui nós temos
três coisas que se destacam, três palavras que saltam diante dos nossos olhos. É claro que eu estou ilustrando e usando uma linguagem simbólica. Imagine que a Bíblia está na sua frente, aberta, e você está lendo esses dois versículos, o 5 e o 6. E essas três palavras se destacam diante de você. É Deus chamando a nossa atenção e querendo nos fazer entender que nós somos comprados, que nós somos coroados e que nós fomos consagrados. Comprados primeiramente. Comprados pelo quê? E aqui diz que é comprado pelo sangue. Pedro escreveu dizendo: sabeis que não fostes com coisas corruptíveis, como que prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, mas foi com o sangue precioso de Jesus Cristo, o sangue imaculado e incontaminado. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: fostes comprados com bom preço. Nós fomos comprados, e a moeda que nos compra é o sangue de Jesus Cristo. Cada gota de sangue derramada na cruz do Calvário foi para resgatar a mim e resgatar você da nossa vã maneira de viver, das nossas práticas pecaminosas, das práticas erradas, daquilo que nós estávamos imergido, mergulhado, que era o pecado. Nós fomos comprados, nós fomos resgatados, nós fomos trazidos de volta. A Bíblia diz que Adão e Eva foram enganados e aceitaram o engano. E Adão e Eva, aceitando a sedução da serpente, que é o diabo, que é o próprio dragão, que é Satanás, que é o próprio Lúcifer caído, agora se torna escravo, se torna servo, se torna vencido por aquele que os vence, se torna conquistados por aquele que os conquista, e aquele que os conquista é o próprio diabo, e aqueles que os vence é o próprio Satanás. E a Bíblia diz que de quem o homem é vencido, dele se torna servo, dele se torna escravo, se torna propriedade. Então o homem, quando é vencido pela serpente, se torna escravo da serpente. Quando o homem e a mulher são vencidos pelo diabo, se tornam escravos do diabo. Quando o homem e a mulher são vencidos por Satanás, se torna escravo de Satanás. Quando alguém é vencido pelo cigarro, se torna servo do cigarro. Quando alguém é vencido pelas drogas, se torna servo das drogas. Quando alguém é vencido pelo adultério, pela prostituição, pela fornicação, pela mentira, pelo engano, se torna servo destas coisas. Então o homem agora se torna servo do diabo, escravo do diabo. E o que o diabo tem para oferecer a quem é conquistado por ele, a quem se tornou propriedade dele? Porque foi isso que o homem se tornou, foi isso que a mulher se tornou: escravo, propriedade, posse de Satanás, propriedade do diabo. E assim o homem se torna agora capacho, se torna agora escravo e servo. E o que o diabo tem para oferecer para quem é escravo e servo? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o diabo oferece para os seus escravos a morte. Agora Jesus, quando nos compra, nós nos tornamos propriedade dele. E quem se torna propriedade de Jesus? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. O diabo oferece para quem é servo dele, o diabo oferece a servidão, o diabo oferece o aprisionamento. Agora Jesus nos tira da condição de servo de Satanás e nos coloca como filhos. E aí você não é mais chamado de servo e nem de escravo, mas é chamado de filho de Deus. E como filho você tem parte na herança. O que o diabo oferece para quem ele comprou são as migalhas, são as alfarrobas, são as bolotas dadas aos porcos. Mas Jesus não. Jesus oferece para quem é propriedade dele o direito de
ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo e usufruir desta herança. Isso é só para quem é filho, para quem agora foi comprado e se tornou propriedade exclusiva de Deus. Quem aqui é propriedade de Jesus? Levante a mão, já vai dando glória a Deus. Você é propriedade. Você hoje não é mais propriedade do diabo. Você hoje não está mais de posse de Satanás. Você hoje é propriedade peculiar de Deus. Você hoje é propriedade exclusiva de Deus. Deus é o teu dono. Deus é o teu Senhor. Deus é o teu proprietário. Só que enquanto o diabo, quando é proprietário de alguém, torna-se alguém escravo, e esse alguém fica acorrentado, algemado, encarcerado e aprisionado, e não faz o que quer, não vai para onde quer, tem suas limitações. Com Deus é diferente. Deus, quando te compra, Jesus, quando te resgata e te faz propriedade dele, ele fala assim: ó, te tornei minha propriedade, mas te dou o direito de se tornar livre. A partir de agora você tem liberdade, a partir de agora você é livre. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem aqui tem liberdade em Cristo? Quem aqui é livre? Livre para adorar, livre para glorificar, livre para servir a Deus, livre para ser feliz, livre para usufruir das coisas boas que Deus tem para você, livre para desfrutar do melhor de Deus nesta terra, livre para desfrutar daquilo que Deus já estabeleceu para seu povo, para mim e para você. Nós somos livres, nós temos liberdade. A Bíblia diz: em Cristo aí há liberdade. A liberdade em Cristo, nós somos livres. Somos livres porque hoje somos propriedade de Deus. Somos livres porque fomos comprados, e comprado por um bom preço. Esse preço é o preço de sangue, o sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue vertido na cruz, o sangue que foi vertido no madeiro, o sangue que foi entregue por Jesus Cristo, o sangue que nos garante vitória. E é através deste sangue que hoje nós temos autoridade sobre as forças do inimigo. É através desse sangue que hoje nós temos autoridade sobre Satanás, e é por este sangue que estamos aqui esta noite, e é por isso que nós damos glórias e honras a Ele. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Quantos aqui são gratos pelo sangue? Quantos podem agradecer pelo sangue? Oh glória! O sangue, o que é o sangue? O sangue é um fluido denominado plasma. Ele contém células, denominada corpúsculo. Calcula-se que o corpo humano contém cerca de 7 a 8 litros de sangue, e cada milímetro desse sangue possui cerca de 50 milhões de glóbulos vermelhos e um bocado de glóbulos brancos. Porém, a função do sangue no corpo humano é especial. O sangue, ele auxilia na reconstituição dos tecidos epiteliais quando são atingidos por enfermidades e doenças. O sangue é quem restaura ou ajuda na restauração. Olha a importância do sangue no corpo humano. Porém, nesta noite, eu não estou aqui para falar de sangue de homem normal. Eu não estou aqui para falar do sangue de galinha preta, colocado em despacho, encruzilhada, ou usado em sacrifícios macabros. Eu não estou aqui para falar de sangue de bode preto, que são levados em oferendas e ofertas satânicas. Eu vim aqui hoje para falar do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que tira o pecado do mundo. É este sangue que está sobre a tua vida, é este sangue que está sobre você. O diabo não tem mais acusação contra você. O álibi de Satanás foi cancelado. A acusação do diabo foi aniquilada. O que o diabo tinha contra a sua vida já foi quebrado na cruz. E se nós andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quem foi purificado pelo sangue, quem foi purificado pelo sangue, joga a mão lá em cima e dá glória pelo sangue.
Você é propriedade de Deus. Jesus te comprou e o preço foi alto. Valorize esse sangue. Valorize esse sangue. Valorize esse sangue. A segunda coisa que me destaca o Espírito aqui neste texto é que, além de sermos propriedades comprados pelo sangue, a segunda coisa, ele nos faz ou nos fez reis. Ou seja, aqui não está no futuro, aqui está no verbo passado. Nos fez. Não é que ele vai te fazer rei, não é que ele te fará uma rainha, não, ele já fez. Você já é rei, você já é rainha. Se você não entendeu, vou tentar te explicar para ver se você pega a palavra, internaliza isso aí em você e assuma aquilo que é seu, o que você tem, o que foi te dado. Você é rei e você é rainha. Isso foi dado ao ser humano desde o princípio, desde os primórdios da criação, desde o início de tudo. Quando Deus faz o homem, quando Deus cria a mulher, e aqui estou falando da criação original. Quando Deus cria você no mundo espiritual, o Senhor dá uma ordem a mim e a você, ao meu e ao teu espírito. E a ordem foi esta: frutificai, multiplicai, enchei a terra, domine a terra, sujeitai-a, domine sobre os peixes dos mares, domine sobre os animais que se movem sobre a terra, domine sobre as aves dos céus. Deus está dando domínio completo. Quando ele fala sobre os mares, ele está falando sobre as águas. Só que essas águas aí que ele está falando são todas as águas existentes, tanto as águas que hoje existem aqui embaixo, como as águas que existem sobre o firmamento, porque o firmamento foi colocado entre as águas para dividir elas, águas de cima e águas que ficaram embaixo. E Deus está dando ordens sobre todas as águas, ou seja, aonde existem céus, aonde existem águas, porque foi das águas que tudo foram criado. A Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha a relação do Espírito com a água. A água tem uma relação com o Espírito. Ambos estão se relacionando desde o princípio. Espírito e água, água e Espírito. É dali que tudo surge. É dali que são criadas todas as coisas. E esse relacionamento se dá por toda a história. Jesus também teve uma interação e ele falou muito sobre isso. Se você observar na história bíblica, tu vai ver Deus trabalhando nas águas, porque as águas é um simbolismo e simbolicamente representa todo o pontapé inicial da criação. Todo o início da criação, tudo se dá através da água e através do Espírito. É por isso que tu vai ver depois lá na frente Deus trabalhando com a água, trazendo purificação sobre a terra através do dilúvio. É por isso que mais na frente tu vai ver Deus trabalhando com água. Quando Moisés, o grande legislador e o grande libertador, surge, ele surge das águas. E é por isso que a filha do faraó disse: seu nome será Moisés, porque das águas o tenho tirado. É por isso que você vai ver Deus trabalhando com água durante toda a história. Quando ele quer purificar alguém de uma lepra, ele diz: Naamã, mergulha 7 vezes nas águas. Aí tu vai encontrar Deus dizendo ao povo, aleluia, quando o povo entrasse na cidade, todos os anos, no dia da festa do tabernáculo, que era a terceira festa do ano judaico, eles deveriam ir ao tanque de Siloé, que significa o enviado, e tirar água em uma vasilha de prata e levar para o templo e derramar sobre o altar. Deus vem sempre trabalhando com águas. É por isso que Jesus vai dizer para o povo: quem tem sede, vem a mim e beba. Como diz as Escrituras, quem crê em mim, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. E é por isso que quando ele vai salvar junto de pontes, de fonte de poço de água. A mulher samaritana em Sicá está na beira do poço, e Jesus diz: tu tira desta água, mas essa água tu torna a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terás sede, porque a água que eu te der se fará em ti uma fonte de água viva. Então há um relacionamento dos céus com as águas. E Jesus disse: Nicodemos, vou te contar um mistério. Aquele
aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. O Espírito se relaciona com as águas se relacionam com o Espírito. E Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22 em diante, ele diz: vós estáis lavados pela água que é a palavra. Então a palavra é a água, e a água é a palavra. E quem é a palavra? O verbo. E quem é o verbo? O próprio Cristo. E sendo assim, o Cristo é a própria água, Jesus é a própria água, o verbo é a própria água. E diz a Bíblia: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso é o verbo e o Espírito interagindo. Isso é a palavra e o Espírito se relacionando. Isso é o Cristo e o Espírito Santo no mover para poder trazer à existência toda a criação. Então as águas faz parte de todos os céus. E depois que Deus fala para o homem e para a mulher: domine sobre as águas, domine também sobre a terra, sobre todos os animais. Isso fala do planeta, isso fala do globo terra, isso fala do globo terráqueo. Ele está dizendo: você tem autoridade sobre a terra, você tem autoridade sobre a América, você tem autoridade sobre a Europa, você tem autoridade sobre a Oceania, você tem autoridade sobre a Ásia, você tem autoridade sobre a África. Domine sobre toda a terra. Mas existe algo que está acima, em um plano extrafísico, transcendental, chamado de céus intocável. E Deus faz alusão a isso de uma forma simbólica ou metafórica, dizendo: domine sobre as aves do céu, dos céus, dos céus. Tem domínio nas águas, tem domínio na terra, mas tenha domínio no céu. Dominai tudo, domine sobre tudo, governe sobre tudo, lidere sobre tudo. Se você quiser uma explicação melhor, eu te dou: reine sobre tudo. Você não vê isso na Bíblia, que eu vou falar aqui agora, de forma literal. Mas quando Deus diz assim, ó, governe, automaticamente ali, ó, Ele está colocando uma coroa na tua cabeça. Coroa é para governar. Ninguém vai exercer autoridade sem ter sobre a sua vida o simbolismo da autoridade. O que simboliza a autoridade na vida de um rei? A coroa. Tira a coroa dele, tirou o poder dele. Tira a coroa dele, tirou a autoridade dele. Tira a coroa dele, tirou o domínio dele. Deus está dizendo assim, ó, tem uma coroa sobre a tua cabeça. Essa coroa foi tomada, foi arrancada. Essa coroa foi tirada do homem, foi tirada da mulher. Quando? Quando ambos pecam contra Deus. Quando a serpente os engana, quando a serpente os seduz, quando as palavras persuasivas da serpente chegam aos ouvidos da mulher, quando a mulher é seduzida por estas palavras. Se Lúcifer, o primeiro pecado da história foi o orgulho, que foi Lúcifer, o segundo pecado da história é a desobediência. Essas duas coisas foram os primeiros pecados de toda a história. O primeiro, o orgulho. Lúcifer se orgulhou. Subirei às altas nuvens, acima das estrelas de Deus, dizia ele. Na região norte, região setentrional, me assentarei em um trono e serei semelhante ao Altíssimo. E tu dizias no teu coração isso. Orgulho, orgulho. Ezequiel vai escrever acerca dele. Tu eras querubim ungido, protetor, escolhido para proteger. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a tua cobertura era toda pedra preciosa. O diamante, o jaspe, o ônico, safira, o carbúnculo, a esmeralda, tudo estava sobre ti. Entre pedras afogueadas andava. Tu foste estabelecido, estava no monte santo. Perfeito eras no teu caminho, desde que fostes criado, até o dia que se achou iniquidade, pecado em ti. Pois pela multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência, e por isso pecaste. O pecado de Lúcifer foi o orgulho,
Aí Deus disse: farei sair um fogo do meio de ti, que te consumiu, e por terra te lançarei, e todos que te ver ficarão espantados, dizendo: cadê aquele varão que fazia estremecer as nações? Tu agora estará como por espanto, estará agora por pasmos perante as pessoas. Lúcifer caiu por causa do orgulho, e esse orgulho tem levado muitas pessoas à queda. Nimrod caiu, o poderoso caçador, o filho de Semira, o filho da mulher, de uma mulher conhecidíssima, agora cai, agora peca também, construindo a torre de Babel. Faraó caiu por causa do orgulho. Nabucodonosor caiu por causa do orgulho, dizendo: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder, para a glória da minha majestade? A voz ecoou do céu e reverberou no íntimo do seu espírito, dizendo: Nabucodonosor, é passado de ti o reino. Caiu. Herodes caiu porque não quis dar glória a Deus, achando-se maior e soberano sobre tudo. O orgulho tem derrubado pessoas, o orgulho tem destruído vidas. Mas se o primeiro pecado foi o orgulho, o segundo pecado é a desobediência. O homem desobedece, a mulher desobedece, porque Deus disse: se comer do fruto que eu proibi, certamente morrerá. Eva desobedece, e por causa da desobediência, ela agora come, e ela come seduzida por três coisas: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. E quando cai, é vencida. Quando é vencida, entrega o seu domínio, poder e autoridade, liderança a serpente, a Satanás. É como se o diabo tirasse a coroa da cabeça da Eva, tirasse a coroa da cabeça do Adão, e agora assumisse o domínio, assumisse o controle, assumisse o poder sobre todas as coisas no plano físico. E a Bíblia diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. O diabo assume o poder, o diabo assume o controle, o diabo assume a liderança. E o homem agora é rei, mas é rei sem coroa. A mulher é rainha, mas é rainha sem coroa. Rei sem coroa não tem poder, rainha sem coroa não tem autoridade, rei sem coroa não tem domínio, rainha sem coroa não lidera. Só que 4.000 anos se passam. 4.000 anos depois, está nascendo em Belém de Judá um menino que se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O nome dele é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele cresce, ele é batizado no Rio Jordão, e há 3 anos e meio depois, ele sobe no madeiro, e na cruz do Calvário ele morre, bradando, dizendo: Pai, está consumado, em tuas mãos eu te entrego o meu espírito. O inferno estremece, os demônios são expostos publicamente e são despojados, todas as principados e potestades são derrotados. E Jesus, quando usa a coroa de espinho, simbolicamente ele está arrancando a coroa que Satanás possuía, a coroa que os demônios possuíam, porque o diabo tinha coroa, a coroa que tomou do Adão e Eva, que agora é transformada no que é dele, no que é de propriedade dele. É o quê? Porque o ouro pertence a Deus, não dá para o diabo fazer coroa de ouro. A prata pertence a Deus, não dá para o diabo fazer coroa de prata. As pedras preciosas pertencem a Deus, não dá para Satanás fazer coroa de pedras preciosas. E o que é que o diabo possui? Maldição. E o que é a maldição? Deus falou assim, ó: maldita será a terra por causa do pecado, e ela vai produzir espinhos, 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 espinhos. Os espinhos foram dados em forma de maldição. Então o que sobra para o diabo? Maldição, espinhos, maldição, espinhos. Se o diabo não tem prata, se o diabo não tem ouro, como é que ele vai fazer uma coroa? De espinhos, de espinhos, de maldição, de maldição. Jesus simbolicamente na cruz, vencendo o diabo, está tomando a coroa dele, botando na cabeça e dizendo: eu estou tomando de volta o que você roubou do homem, eu estou tomando de volta o que você roubou da mulher. A coroa está aqui outra vez, mas espinho é maldição. Não tem
problema, eu me faço maldição para resgatar o meu povo. Jesus se fez maldito por nós, porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição para nos resgatar da própria maldição. Ele nos fez maldito para nos tornar bendito. A coroa voltou para ele, e quando Jesus ressuscita, apareceu para João no Apocalipse, e ele falou: João, a coroa está de volta para vocês. Aí João escreveu para a igreja do Crato, e da parte do Senhor Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos fez para Deus reis, 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 reis. A coroa está de volta, você é rei. A coroa está de volta, você é rei. A coroa está de volta, você é rainha. Está de volta. Jesus resgatou o que o diabo tinha te roubado. Jesus trouxe de volta o que você havia perdido. A autoridade que você possuía, simbolizada em uma coroa simbólica, e o que o diabo toma agora. E agora o diabo tem essa autoridade representada em uma coroa, mas uma coroa de espinhos. Jesus toma do diabo e Jesus entrega a você. Mas quando ele te entrega, ele não te entrega como de espinhos. Quando ele te entrega como uma coroa de glória, uma coroa gloriosa, porque os espinhos são transformados em glória, as lutas são transformadas em vitória, a maldição é convertida em bênção. E Jesus te entrega de volta esta coroa. A autoridade está sobre você. Jesus não vai te entregar, ele já te entregou. Jesus não vai te dar uma coroa de rei, ele já te deu. Você não vai ser rainha, você já é. Então aceite isso, assuma isso, agarre isso, toma posse disso, pega isso, internalize isso, deixa isso dentro de você. Entenda que você é rei, entenda que você é rainha. Vou repetir, entenda que você é rei e entenda que você é rainha. A autoridade está de volta para a sua vida. A autoridade está de volta na tua mão. Pode estender a mão igual Moisés fez, que os amalequitas vão cair por terra. A autoridade está de volta sobre você. Pode abrir a boca e liberar palavras, porque as palavras vão se concretizar. Deus vai autenticar embaixo, porque a autoridade está sobre você. O que eu estou dizendo é que o poder está de volta. O rei tem poder, rainha tem poder, e esse poder já está sobre a tua vida. Quem foi que falou isso, pastor? Jesus. Jesus disse assim: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Poder, poder, poder. Quem falou isso? Cristo. Ele disse: recebereis poder, e recebereis poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem já recebeu o Espírito Santo aí? Quem já recebeu o Espírito Santo aí? Então tem poder na tua vida. Quem falou isso? Jesus disse para mim e para você: eis que vos dou poder, eis que vos dou poder. O diabo não te pisa, o diabo não tripudia sobre a tua existência, mas eis que te dou poder para pisar serpentes, pisar escorpiões, pisar toda a força do inimigo. O poder está de volta, a autoridade está de volta, a coroa está de volta, e você lidera outra vez. Só quem nasceu para reinar, levante a mão bem alto. Diga: eu tenho poder. Diga: Jesus me deu poder. Diga: eu sou rei e rainha. Jesus me fez assim. Diga: a coroa de autoridade está sobre a minha cabeça. Quantos aí têm autoridade? Quantos têm autoridade? Diga assim a Satanás: sabe qual é o teu lugar? Debaixo dos meus pés. Diga: eu tenho poder para pisar serpentes, escorpiões. Diga assim: a serpente que venceu a Eva e o Adão. Diga: a serpente que tomou a coroa do Adão e da Eva. Diga: eu tenho poder para pisar esta serpente. Diga assim: a quem pisa
A cabeça é Jesus, mas quem pisa o corpo da serpente sou eu. Diga: autoridade, o poder está comigo. Diga: Satanás, debaixo dos meus pés agora, porque eu vou pisar em todos os problemas, lutas, crise, derrotas, fracasso. Agora eu conto até 3 e tu pisa com força e autoridade, falando em línguas estranhas. 1, 2, receba. 3, pisa, 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 pisa. Urabala suria bacanda rabashuria. Calabaraxando rebacanda lavassuria e canto relebarassuricanda labarauitunara. Estou sentindo a glória de Deus nesse lugar. Estou sentindo os céus abertos aqui esta noite. A presença do Espírito é real em nosso meio. Há um poder que nos toca, uma glória que nos toma, uma unção que nos envolve, uma presença que toma conta deste ambiente. Há um vento que sopra, uma água que lava, um fogo que queima, o sangue que purifica. Há um crente que recebe, uma igreja que toma posse. Tem alguém sentindo, tem alguém se enchendo. Cadê aqueles que já recebem? Cadê aqueles que pegam? Cadê aqueles que tomam posse? Já levanta a mão para dar glória, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Quem é rei, adore. Quem é rainha, adore. Quem tem autoridade, adore. Pega a palavra e assuma a autoridade que você tem. Comprados, coroados e consagrados. Você não foi apenas comprado e coroado, você foi consagrado. Consagrado é o que, reverendo? Sacerdote. Porque geralmente um rei, alguns deles eram consagrados, outros só recebia coroa e alguém o intitulava rei, ou a nação o aclamava. Já o sacerdote é diferente. Sacerdote, ele tem que ser consagrado a sacerdote, ungido a sacerdote. E a boa notícia é essa: Jesus já te ungiu, Jesus já te consagrou como sacerdote, como sacerdotisa. Você já foi consagrado sacerdote. Aquele que nos ama e em seu sangue nos comprou com o seu sangue de todos os nossos pecados e nos fez reis e sacerdote. Sacerdote, sacerdote, sacerdote. Estou pregando para os sacerdotes aqui esta noite. Estou pregando para as sacerdotisas aqui nesta noite. O sacerdote, ele recebia uma unção forte no dia da sua consagração ou da sua sagração. O óleo descia e descia com força. E o salmista escreveu dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e escolhe pela barba de Arão, e vai escorrendo até pela gola das suas vestes, por todos os seus vestidos, até chegar na orla dos seus vestidos, das suas vestimentas, das suas indumentárias. Deus está dizendo assim, ó, o azeite que desceu sobre a tua cabeça é tão, não é gotinha, é tanto azeite que vai descer na cabeça, no rosto, no pescoço, nos ombros, nos braços, no peito, na barriga, pelas pernas, até chegar à ponta dos dedos dos pés. É azeite da cabeça à planta dos pés. Você foi consagrado sacerdote e sacerdotisa. E quando alguém é consagrado a sacerdote e a sacerdotisa, te prepare para viver o que nunca alguém viveu. Eu vou te falar mais uma. Adão e Eva, eles tinham algo que o sacerdote tem, que é acessar a presença de Deus. Eles tinham acesso direto à presença de Deus. O sacerdote possui isso. E isso foi arrancado deles. Mas quando Jesus te devolve essa posição, Ele te devolve com algo a mais. Porque Adão e Eva não eram intercessores. Já o sacerdote atual, eles têm esse poder de interceder, mediar. Tem o poder de fazer orações intercessórias. O sacerdote de hoje tem uma autoridade maior do que Adão e Eva tinha.
Então Deus não apenas te trouxe de volta a unção sacerdotal, mas Ele te trouxe com uma autoridade a mais, porque Deus sempre faz isso. E a Bíblia diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se Ele te deu um tanto, te prepare, porque agora Ele te dá 2 tantos, 2 vezes mais. Aonde houve vergonha, o Senhor está te dando dupla honra, 2 vezes mais. Pega isso, 2 vezes mais, tome posse disso. Jesus te consagrou sacerdote e sacerdotisa, e Ele te colocou dentro de um mistério profundo, dentro de uma linhagem extraordinária, espiritual e sobrenatural. A linhagem sacerdotal que Ele te colocou, que Ele te constituiu, é muito profunda, é tremenda, é um mistério poderoso. E Ele não deu isso a mais ninguém, só para você, só para você. Quer saber quem é Jesus? Jesus, Ele foi sacerdote. Jesus atuou nessa terra com os 3 ministérios, ou dentro dos 3 ministérios, o famoso chamado ministério tríplice de Jesus. Ele foi profeta, Ele foi rei, mas Ele também atuou como sacerdote. Agora, quer conhecer uma outra pessoa que também foi sacerdote? João Batista. João Batista também era sacerdote. Aí alguém vai dizer: não, reverendo, João Batista era profeta. Eu sei, mas João Batista também era sacerdote. É uma coisa que poucas pessoas conhecem, ou que muitos desconhecem, que João Batista também era sacerdote, além de ser profeta. Poucos homens da Bíblia Sagrada tiveram esse privilégio de ter um ministério duplo, sacerdotal e profético ao mesmo tempo. Dentre eles nós encontramos Ezequiel, filho de Buzi, encontramos Jeremias, filho de Ilquias, encontramos Joel, filho de Petuel, encontramos alguns outros, poucos homens que eram rei, que eram profetas, melhor dizendo, e sacerdote. Mas João Batista também tinha esse ministério duplo. Ele era profeta e ficou conhecidíssimo como profeta, mas ele tinha um ministério que poucas pessoas conheciam, ou quase ninguém, ou talvez ninguém na época em que ele batizava no Jordão conhecia desse mistério. Por quê? Porque João Batista, quando ele nasce, logo a sua mãe e seu pai é obrigado a fugir com ele lá para o deserto da Judéia. Por quê? Porque lembra que quando Jesus, que era apenas 6 meses mais novo do que João Batista, logo que Jesus nasce, João Batista tem 6 meses de idade, ainda está criança, né? Um bebezinho. Então quando Jesus nasce, vem a ordem do rei Herodes, e o Herodes diz assim: olha, manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ou seja, João Batista estava incluído nisso aí. Então para João Batista escapar, e ele não morreu, a prova que ele não morreu é que depois ele está batizando no Jordão, e Jesus está com 30 anos de idade sendo batizado por ele, então ele não morreu. E para ele não morrer, só tem uma escapatória: fugir. Então João Batista fugiu não, levaram ele, fugiram com ele. Quem? Os seus pais. Quem eram os pais de João Batista? Zacarias e Isabel. E esses 2 foram para o deserto da Judéia, e João Batista cresce entre os essênios. Os essênios era uma religião que havia na época, uma seita que havia na época, e que servia a Deus de alguma forma. Depois eles vieram crer também em Jesus. Dali surge João Batista, cresceu no deserto, no meio dos essênios, foi criado e ensinado pelos essênios. Só que ninguém sabia agora da onde ele veio, quem era ele. Por quê? Porque o pai dele morreu no deserto, a mãe dele, Isabel, também morreu no deserto. E quando ele aparece agora, é só ele e Deus, e ninguém sabe mais quem é ele. Ninguém sabe mais da onde ele veio. É tanto que quando ele surge na história, vieram lá os enviados pelos fariseus, pelos saduceus e da parte dos sacerdotes, e então perguntaram: quem é você? Você é o Cristo? Ele disse: andou, foi longe agora. Você é o Elias? Também não. Você é Jeremias? Não. Quem é você? E ele não respondeu. Ele apenas disse assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Mas ele não fala de fato quem ele era, de onde ele veio, quem eram os seus pais, de onde ele procedia. Não fala nada sobre a sua árvore genealógica, sobre a sua raiz genealógica. Mas ele próprio sabia quem ele era. E quem ele era? De onde ele veio? Ele veio de Zacarias e de Isabel. Mas quem era Zacarias, afinal de contas? Zacarias era sacerdote.
sacerdote em Judá. E todos sabem que na lei levítica, todo filho de sacerdote já nasce sacerdote. Sendo assim, João Batista, nascido de um sacerdote, também já nasce trazendo a herança sacerdotal. Então ele já nasce sacerdote. Ele traz no seu sangue esta herança sacerdotal. Só que ninguém sabia disso. Só ele e Deus conhecia este segredo. E existe uma ordem dada ao sacerdote que veio desde Arão. Para quem não sabe, Arão foi o primeiro sumo sacerdote em Israel. E houve uma ordem dada à linhagem de Arão. Qual era a ordem? Vocês não podem beber vinho, vocês não podem beber bebida forte. Então havia uma ordem para a linhagem de Arão: não pode beber vinho. Então dificilmente eles comiam pão e bebiam vinho. Dificilmente eles bebiam vinho comendo pão. Eles não podiam beber vinho. Esta era a ordem de Arão. E quem fazia parte da linhagem de Arão também não poderia beber vinho, não poderia comer pão. É por isso que quando alguém chega e pergunta assim: João Batista, quer pão? Não, não quero, prefiro ficar comendo gafanhoto e mel silvestre. Quer vinho? Também não quero. Por que você não quer vinho? Porque não quero. Beba um pouco de vinho. Não, não vou beber. Por que você não vai beber vinho? Porque não quero beber. Mas ele não falou por quê. Só que ele sabia. É porque ele era da linhagem de Arão, do sacerdote Arão, e desta linhagem ninguém podia beber o vinho. Por isso ele disse: não quero comer pão, não quero beber vinho. Só que Jesus, também sendo sacerdote, Jesus vai fazer algumas coisas diferentes de João Batista. Por exemplo, o sacerdote não podia tocar em nada que fosse morto, porque ficaria impuro ou imundo. Jesus tocou no esquife, no caixão do filho da viúva de Naim, e o rapaz viveu. Por exemplo, se alguém tocasse em um sacerdote e esse alguém estivesse impuro, o sacerdote ficaria impuro. A mulher do fluxo de sangue impura toca em Jesus e nada acontece com Jesus. E por que nada acontece? Por exemplo, quando chegam para Jesus e falaram assim: Jesus, João Batista não come pão, não bebe vinho, mas o senhor está comendo pão e está bebendo vinho. Qual é a diferença do senhor para ele? Aí Jesus escreveu, ou falou, e alguém escreveu assim: veio João Batista, não comia pão, não bebia vinho, e vocês disseram: tem demônios. Agora vem o filho do homem, que come pão e bebe vinho, e vocês dizem: eis um comelão de pão e um beberrão de vinho. Qual a diferença então de Jesus para João Batista? Por que João Batista, sendo sacerdote, não come pão, não bebe vinho? E por que Jesus, sendo sacerdote, come pão e bebe vinho? Qual a diferença? Por que João Batista, como sacerdote, não vai poder tocar em nada que é impuro, que é imundo? E por que Jesus toca em algo que é impuro e não fica impuro? Toca em algo que é imundo e não fica imundo? Qual a diferença? A diferença é que João Batista veio da linhagem de Arão. Diga: linhagem de Arão. João Batista veio da ordem dada para Arão. Diga: ordem de Arão. E Jesus não veio da ordem de Arão. Hebreus capítulo 7, versículo 11. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vou repetir: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não é da ordem de Arão. Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. E qual é a ordem de Melquisedeque, reverendo? Gênesis capítulo 14, versículo 18. Ali está a ordem de Melquisedeque. Depois lê na sua Bíblia em casa. Quiser ler agora, pode abrir a Bíblia. Gênesis capítulo 14, versículo de número 18. Lá está escrito: então Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, veio e trouxe pão e vinho e comeu e bebeu com Abraão. Trouxe pão e vinho e comeu e bebeu com Abraão. Pão e vinho e comeu e bebeu com Abraão. Qual é a ordem de Melquisedeque? É a ordem do pão e a ordem do vinho. Ordem do pão e ordem do vinho. Ordem do pão e ordem do vinho. Ordem do pão e ordem do vinho. Quando Jesus, de fato agora, traz essa ordem de Melquisedeque para a terra, para colocar eu e você dentro dela. Em Mateus capítulo 28, capítulo 26,
versículo 29, 28, 27 em diante. E 1 Coríntios também, capítulo 11, versículo 23 em diante. Porque recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis, em memória de mim. Pão e vinho, pão e vinho, pão e vinho. Traduzindo: santa ceia, santa ceia, santa ceia, santa ceia. Cada vez que você participa do pão, cada vez que você participa do vinho, cada vez que você participa da santa ceia, você está sendo colocado ou sendo confirmado na ordem de Melquisedeque. Na ordem de Melquisedeque. Na ordem de Melquisedeque. Jesus não está colocando você, ou Jesus não colocou você dentro da ordem de Arão. Não, você não é sacerdote conforme a ordem de Arão. Não, você é sacerdote hoje também conforme a ordem de Melquisedeque. Jesus te colocou dentro desta ordem. Pela ordem de Arão, pela lei de Arão, nenhum de nós aqui poderíamos ser sacerdote. Primeiro, para ser sacerdote na ordem de Arão, tinha que ser da tribo de Levi. Aqui não tem ninguém da tribo de Levi. Acho que não, né? Israelita, tem alguém? Tem não, né? Acho que não. Então você não poderia ser sacerdote. Segundo, para ser sacerdote da ordem de Arão, você não podia ter defeito nenhum no seu corpo. Isso exclui a maioria de nós. Na ordem de Arão, por exemplo, não pode ter a orelha comprida, não pode ter o braço torto, não pode ter a perna manca. Na ordem de Arão, por exemplo, o sacerdote não pode ser cego. Aí exclui Adão Santos. Pela ordem de Arão, eu nunca poderia ser sacerdote. Nunca. E eu ficar o resto da vida só sonhando, só desejando: ah, se eu pudesse ser um sacerdote. Mas nunca poderia. Por quê? Porque sou cego. Quem é cego não pode ser sacerdote pela ordem de Arão. Quem não anda não pode ser sacerdote na ordem de Arão. Quem tem o braço torto, a perna torta, a orelha comprida, não pode ser sacerdote pela ordem de Arão. Então a maioria de nós, ou todos nós, estaríamos excluídos. Nunca poderíamos ser sacerdote pela ordem de Arão. Sabe o que eu seria hoje? Um esmoléu. Pela ordem de Arão, sabe quem seria Adão Santo hoje? Um pedidor de esmola, um pedinte. Pela ordem de Arão, sabe aonde eu estaria hoje? Talvez na praça da cidade do Crato. Se fosse amanhã, no dia útil, eu estaria lá na porta de um banco Bradesco, ou na porta de um supermercado, sentado na calçada, com a vasilhazinha na mão, cheia de moeda, chacoalhando assim, dá uma esmolinha ao ceguinho, pelo amor de Deus. Dá uma ajuda ao ceguinho, pelo amor de Deus. Dá uma esmola ao pobre ceguinho, pelo amor de Deus. Isso na ordem de Arão. Aí Jesus, morrendo na cruz do Calvário, ele vence o inferno e vence a morte. Ele conquista tudo na cruz. Aí ele vai lá e pega na minha mão e fala assim: ei Adão, levanta daí, rapaz. Tu não serás esmoléu coisa nenhuma, não será pedinte de esmola coisa nenhuma. Eu te farei príncipe na minha casa, te farei pregador do evangelho, serás sacerdote, não pela ordem de Arão, mas eu te coloco dentro da ordem de Melquisedeque. E bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que nos comprou pelo seu sangue e nos fez reis e sacerdotes. Cadê os sacerdotes de Deus aqui essa noite? Sacerdotes. Você é sacerdote. Você é sacerdotisa. E Deus resgatou, Jesus resgatou isso para você. O direito de ser sacerdote, mas não apenas de acessar a presença dele, mas também o direito de interceder por alguém. O direito de interceder por aqueles que precisam acessar a presença dele. Porque a função do sacerdote é interceder. A função do sacerdote, além de ir à presença, também é interceder quando chegar diante da presença. E aquilo que Adão e Eva possuía, aquilo que Adão e Eva tinham, que era acessar a presença dele, e perdeu na queda, perdeu no pecado, perdeu na desobediência, Jesus trouxe de volta para mim e para você. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante diz: e sabendo, ele diz assim:
vós tendes ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O que é o santuário aí? É o lugar onde a presença de Deus está. Antes você não tinha esse direito, você não possuía esse direito, porque havia simbolicamente o véu do templo que separava o lugar santo do santo dos santos. Você não podia entrar no santo dos santos, você não podia entrar diante da presença, você não podia estar diante da arca da aliança, você não podia estar diante do propiciatório, você não podia estar junto da fagulha da glória de Deus que aparecia entre os querubins. Por quê? Porque o véu do templo separava uma coisa da outra. O véu do templo te impedia, o véu do templo obstacularizava. Aí chega um dia em que a tampa do propiciatório, que estava coberta pelo sangue de Abel, que até então era o sangue mais justo que tínhamos, era o melhor sangue que possuíamos, era o sangue do inocente Abel, era o sangue do justo Abel, não o sangue que clamava por vingança, mas o sangue que clamava por misericórdia. É por isso que Deus teve misericórdia de Caim. Diz Caim: vou colocar uma marca em você, para que ninguém te mate. Se alguém te matar, eu vingarei a tua morte 7 vezes. Por que o senhor faz isso? Se eu matei, se eu fiz tudo errado, é porque o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue de Abel estava clamando. E aonde esse sangue estava? Sobre o propiciatório, sobre a arca, a tampa da arca da aliança. Desde Abel até Zacarias, que foi morto entre o altar e o alpendre, não havia nenhum sangue inocente ou justo que pudesse substituir esse que estava sobre a tampa chamada propiciatório, sobre a arca da aliança. Mas quando Jesus morre, ele vai ao céu, e quando chega no céu, João disse: eu olhei para ver o leão da tribo de Judá, mas ao invés de ver o leão, eu vi um cordeiro, como que havia sido morto e que havia ressuscitado. E ele dizia: eu trago nas minhas mãos a marca. Que marca é essa? A marca do sangue, o sangue justo, o sangue inocente, o sangue imaculado, o sangue incontaminado. E ele apresenta o sangue para o Pai, e o Pai, quando examina aquele sangue, o Pai disse: esse aqui é perfeito, esse aqui não tem mácula, esse aqui não tem rugas, esse aqui não tem sujeira. Remova do propiciatório o sangue de Abel e coloque sobre a tampa da arca o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Aí Jesus falou: Pai, tem mais uma coisa. Agora que o meu sangue está sobre a tampa da arca, eu quero acesso direto. Eu quero que a minha igreja não fale mais apenas por códigos ou por linguagens figuradas. Eu quero que eles falem de forma aberta. Eu quero que eles acessem o santuário. Mas tem o véu do templo, meu filho. Não tem problema, Pai. Enquanto eu estou bradando na cruz, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, de alto a baixo. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O acesso foi te dado. Você tem acesso livre, você tem acesso direto. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Não tem que pedir mediador, não tem que pedir o intercessor. Você pode acessar a presença, você pode acessar a presença, você pode acessar a presença. Só quem é sacerdote aí. Sacerdote acessa a presença. Sacerdote tem acesso direto. Sacerdote tem passagem livre. O que Adão e Eva perdeu, Jesus resgatou e te deu. O problema é que muitas pessoas têm, mas não sabem que tem. Possui, mas não sabe que possui. Jesus devolveu para você. Você é sacerdote e sacerdotisa pela ordem de Melquisedeque. Na ordem de Arão você nunca poderia estar aqui. Na ordem de Melquisedeque, olha você aí. Pela ordem de Arão você seria Ismoel. Na ordem de Melquisedeque você é proprietário dos céus e da terra junto com Deus e Cristo. Pela ordem de Arão você seria escravo. Na ordem de Melquisedeque você é livre.
Pela ordem de Arão você seria apenas servo. Na ordem de Melquisedeque você é filho. Pela ordem de Arão você estaria comendo das migalhas. Na ordem de Melquisedeque você se assenta à mesa. Pela ordem de Arão você seria pobre de maré. Pela ordem de Melquisedeque você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Pela ordem de Arão você seria um fracassado. Na ordem de Melquisedeque você é vitorioso. Na ordem de Arão você seria um derrotado. Na ordem de Melquisedeque você é um triunfante. O Senhor te tirou da ordem de Arão e te colocou na ordem de Melquisedeque. Ele já te fez sacerdote e sacerdotisa. Sacerdote e sacerdotisa. Agora o bom é que esse azeite, esse óleo, ele não para. Ele continua escorrendo pelo teu corpo. Ele continua escorrendo pelo teu corpo. Ele continua escorrendo pelo teu corpo. Quando o salmista Davi disse: unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, ele estava dizendo: eu quero ser colocado nessa ordem aí também. Porque nessa ordem o azeite desce e não para de descer. Não é apenas encher, é encher e transbordar. Porque na ordem de outras pessoas você só enche, mas a medida de Deus é diferente. Através de Cristo ela é sacudida, recalcada e transbordante. Enche até transbordar. E esse azeite está descendo sobre a tua vida e é para transbordar mesmo. Porque você foi colocado na ordem de Melquisedeque. Como o sacerdote já está transbordando, o azeite está correndo por todo o seu corpo. Comprados, coroados e consagrados. Quem aí já foi consagrado por ele? O homem só separa, mas quem consagra é Deus. Você foi consagrado pelo próprio Deus, consagrado pelo próprio Cristo. Você é sacerdote e é sacerdotisa. São dois poderes extraordinários que regem esse plano físico. É o poder do rei e o poder do sacerdote. O rei, ele governa na área política. O sacerdote governa na área religiosa. E são dois poderes que regem o plano físico. É a área política e a religiosa. No Brasil também é assim. É a política e a religião. E em todo lugar é assim. Aí Deus está dizendo assim, ó: eu te coloco como autoridade sobre esses dois poderes aí. Você é rei e você é sacerdote. Você é rei e você é sacerdote. Você é rei e você é sacerdote. Você tanto governa na área política. E quem diz que quem manda no Brasil é o Lula? Quem diz que quem governa o Brasil, quem governou foi o Bolsonaro? Quem governa o Brasil, quem manda no Brasil é a igreja. Sacerdócio real, sacerdócio real, sacerdócio real e rei escolhido por Deus, rainha escolhida por Deus. Quem manda no Brasil é a igreja. Quem manda no mundo é a igreja. E por que o mundo vive essa miséria? Por que o Brasil ainda vive esse fracasso? É porque eu e você não tomamos posse daquilo que é nosso, não assumimos a posição que possuímos. Jesus não vai fazer. Jesus já nos fez reis, 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 reis. É você quem manda, é você quem governa. É você quem manda, é você quem governa. O Lula não pode fazer se a igreja não concordar. O Bolsonaro não pode fazer se a igreja não concordar. Porque o poder do governo não está na mão do homem comum. O poder da liderança está na mão de quem foi ungido rei, coroado rainha. Cadê os reis? Cadê as rainhas? Levanta a mão e solta o grito de glória. A religião tem muita força na terra. O Brasil, por exemplo, a religião é muito forte. Quando falo de religião, não estou falando só do cristianismo. Até porque cristianismo não é bem uma religião, é uma igreja cristã que serve a Cristo. Mas existem religiões, espiritismo, islamismo. Existem várias religiões, candomblé, umbanda, catolicismo. Existem várias religiões. E existe alguém que governa cada uma delas. O Papa manda na igreja católica. Os pastores, presidentes de convenções mandam nas igrejas evangélicas, entre aspas, nas denominações.
O líder do espiritismo manda nesta religião e por aí vai. Então tem poderes que governam a área religiosa. Agora, o que Deus faz de você é uma autoridade acima desses poderes. Porque esses poderes foram conferidos por homens, separados por homens, dados por homens. Deus falou assim, ó, você foi ungido por Cristo, consagrado por Cristo. Ele te fez sacerdote. Ele te fez sacerdote. Ele te fez sacerdote. Não foi o homem que te nomeou, não foi o homem que te levantou, não foi o ser humano da terra que te colocou no poder. O próprio Senhor Jesus diz, tu és sacerdote, tu és sacerdote, tu és sacerdote, tu és sacerdote. Então o poder da religião está na sua mão, o poder que governa o lado espiritual. Vamos trocar a palavra religião por espiritual. O poder que governa a área espiritual está sobre a tua vida. Se você entender isso, se você aceitar isso, você governa na área política sobre a terra e governa na área espiritual sobre o mundo espiritual. O governo está sobre a sua vida, o governo está sobre você, a unção está sobre você. Se você concorda e confirma isso, levanta a mão para dar um glória a Deus bem bonito. Estou pregando para os reis, cadê eles? Dá glória a Deus. Estou pregando para as rainhas, cadê elas? Dá glória a Deus. Estou pregando para os sacerdotes, cadê eles? Dão aleluia. Estou pregando para as sacerdotisas, cadê elas? Diga glória. Só quem é rei e rainha, só quem é sacerdote e sacerdotisa, joga as duas mãos lá em cima, abra a boca e faz barulho de glória. De pé comigo quem é sacerdote, de pé comigo quem é rei e rainha, de pé comigo quem tem autoridade. Agora exerça a autoridade. Se você não percebeu que não tinha, assuma de volta a sua autoridade. Jesus já te deu. Jesus já te deu. Jesus já te deu. Começa agora a conquistar o que é seu. Toma posse do que é seu. Trazer de volta para sua mão aquilo que já é seu. Porque você é rei, você é rainha. Você é rei, você é rainha. Você manda sobre a terra, você governa a terra, você lidera sobre a terra. O governo foi conferido a você, a autoridade de reinar foi dada para você. Pega de volta, pega de volta, pega de volta, pega de volta. Governe sobre a terra, pega de volta, pega de volta. Governe sobre a terra, pega de volta. Quem é reis, quem é rainha, abra a boca, abra a boca para dar glória. E não é apenas governar sobre a terra, é também governar sobre o mundo espiritual. E para governar sobre o mundo espiritual, para tomar posse das bênçãos que estão no mundo espiritual, tem que ser sacerdote, tem que ser sacerdotisa. Então entra no mundo espiritual comigo agora, entra no reino do Espírito comigo agora, entra no mundo sobrenatural comigo agora. Deixa o teu espírito entrar, deixa o teu espírito se mover, deixa o teu espírito se movimentar. Deixa o teu espírito tomar posse daquilo que já é teu do mundo espiritual. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Toma posse no mundo espiritual, toma posse nas regiões celestiais. Ele já te abençoou, ele já te abençoou, ele já te abençoou. Toma posse como sacerdote, toma posse como sacerdotisa. Agora abra a boca, sacerdote, abra a boca, sacerdotisa. Começa a falar em línguas estranhas, começa a falar em línguas, começa a falar em línguas, começa a falar em línguas. Abra a boca, extravasa, extravasa, extravasa. Sacerdotes aí, estou ouvindo barulho de sacerdotisas. Pisa nesta miséria, rompe esses grilhões, ganha asa de águia, começa a romper o infinito, acessa a presença do Altíssimo. Ei,
Fala com Deus, fala com Deus. Quer falar com Deus, sacerdote? Fale em línguas. Quer falar com Deus, sacerdotisa? Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. Deixa extravasar na boca, deixa extravasar. Sai da terra, entra no mundo espiritual agora, vai. Sai da terra, entra nas regiões celestiais agora, vai. Sai da terra, entra no sobrenatural agora, vai. Ei, sacerdote, sacerdotisa, pegue no braço do seu irmão, pegue no braço da sua irmã, pegue no braço de quem está na direita, pegue no braço de quem está na esquerda, pegue no braço dele, pegue no braço dela. Agora começa a pular e tira ele do chão para entrar no céu, para entrar no sobrenatural, para entrar nas regiões celestiais, para tomar posse da bênção que já é sua. Sai do chão, sai do chão. Entra, 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 entra. Ei, sacerdote, receba. Sacode esse lugar, Jesus. Sacode essa igreja, Jesus. Estremece as estruturas. Mexe com o alicerce mesmo. Arranque esse crente da terra e leva a movimentar-se nas regiões do Espírito. Agora, 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 agora. Eu quero chamar você agora para nós entrarmos em peleja, em guerra. Eu quero chamar você agora. Nós vamos levantar um clamor, uma oração pela pastora Nara. A pastora Nara está hospitalizada. A pastora Nara está na UTI. A pastora Nara está passando muito mal. Mas nós vamos levantar um clamor agora. Nós vamos entrar no mundo espiritual. Nós vamos entrar no sobrenatural. Porque somos sacerdotes. Somos sacerdotes. E temos o poder de intercessão. Temos a função de interceder. Entramos agora na intercessão como sacerdote, como sacerdotisa. Interceda, interceda, interceda. Clame, 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 clame. Entra no mundo espiritual agora. Dá ordem. A igreja tem poder para isso. Dá ordem. A igreja tem poder para isso. Dá ordem. Anjo de Deus, anjo de Deus, anjo do Senhor. Vai lá agora, vai lá agora. Entra na UTI. Desça naquela UTI agora. Desça naquela UTI agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A cura já foi decretada. A cura já foi declarada por Deus. E nós tomamos posse. Nós tomamos posse. Nós tomamos posse. A igreja toma posse. A igreja concorda. A igreja ora. A igreja clama. A igreja intercede. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso é o poder da fé. Isso é o poder da fé. Isso é o poder da fé. O mundo espiritual está sendo movimentado. O mundo espiritual está se movendo. O mundo espiritual está se movendo agora. Deus, nós te apresentamos a pastora Nara. Visita agora a tua filha. Visita o corpo da tua filha. Visita a mente da tua filha. Visita o espírito da tua filha. Nós declaramos vida, 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 vida. Espírito de morte, sai. Espírito de morte, sai. Espírito de morte, nós te proibimos de tocar na missionária da pastora Nara. Espírito de morte, sai, 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 sai. Jesus já te derrotou. Sai. Declare no
no seu espírito. Declare no seu espírito. Declare isso. Porque a igreja é poderosa. A igreja é soberana. E a voz da noiva, a voz da noiva, a voz da noiva é ouvida nos céus. A voz da noiva é escutada nos céus. Declare, 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 declare. Anjo de Deus, leva a saúde, leva a saúde, leva a saúde. Desce lá dentro daquela UTI, leva a saúde, leva antibiótico, leva remédio, injeta nas veias, arranca toda infecção, arranca toda infecção generalizada, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. A igreja é poderosa, os céus se movem, os céus se movem, os céus se movem, como sacerdotes e sacerdotisas. Abra a boca e clame. Ora, vai tocando agora enquanto a igreja ora, meu Pai. Vai visitando a tua filha agora enquanto a igreja clama. Estamos aqui como sacerdotes, estamos aqui como sacerdotisas, estamos envolvidos por um poder espiritual extraordinário, estamos envolvidos em uma atmosfera sobre-humana, estamos envolvidos numa unção forte, e é debaixo desta unção, é debaixo desta autoridade que nós declaramos agora saúde, saúde, saúde sobre a minha pastora Nara, saúde sobre a tua filha agora, Pai. O mundo espiritual está disponível e como sacerdote declaramos agora saúde sobre a filha de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.